Vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouquinho de história que tem a ver com Bitcoin, tá? Inclusive é um dos pontos que as pessoas criticam muito, tá? Que é o capitalismo. Só que a crítica ao capitalismo é porque as pessoas não entendem o que é capitalismo. Então vamos lá. Pra gente entender, nesse vídeo eu vou explicar para vocês sobre o que é capitalismo e o que Bitcoin tem a ver com isso, tá? Primeiro, para a gente entender sobre o capitalismo, a gente precisa entender como é que ele começou e por que ele começou, tá? Então vamos relembrar um pouquinho a história. Antigamente, como é que era subdividido, né, uma sociedade? Antigamente, tá, na época lá do clero, tá? No feudalismo, melhor dizendo, né? Existia o quê? O clero, a nobreza e os plebeus, correto? A sociedade era subdividida nessas três camadas, tá? Então o que acontecia? Naquela época, a maioria da população plebeia, tá? A população inteira, tá? A maioria da população, 90% dela, era do campo. E esses 90% eram os plebeus. E o que acontece? Naquela época, quando um homem nascia, quando uma mulher nascia, pobre ou rica, vamos supor, se você nasceu pobre naquela época, pobre você seria até o fim de sua vida. Se você nasceu mulher pobre naquela época, pobre você seria até o fim de sua vida. Mesma coisa serve para o rico. Se você nasceu na alta nobreza do mundo naquela época, rico você seria até o fim de sua vida e assim sucessivamente. Então, no feudalismo, não existia a opção de você sair de baixo e chegar no topo. Não, se você nascesse pobre, você era pobre. Se você nascesse rico, você era rico e acabou. Tudo bem, mas o Dog, explicando, capitalismo, aonde que entra o capitalismo nisso tudo? Naquela época, a população camponesa, vou chamar assim, tá? A população plebeia, ela crescia demasiadamente. Tá? E como as pessoas cresciam demasiadamente, as autoridades do local, elas não sabiam o que fazer com essas pessoas que eram indigentes, tá? Porque para eles, aquelas pessoas tinham que produzir em prol da nobreza, tá? E como tinha muita gente naquela época indigente, o governo não sabia o que fazer naquela época. As autoridades não sabiam o que fazer naquela época, tá? E com isso, começou a surgir problemas de mão de obra. Eles começam... Mão de obra não, perdão. De matéria-prima. Então, na cabeça dos governantes, eles falaram o seguinte: e se faltar madeira para aquecer nossas casas? E se faltar feno para alimentar os nossos cavalos que transportam a gente? E se faltar água, não sei, qualquer coisa naquela época, tá? Então, foi nisso que surgiu é o que o pessoal chama de capitalismo econômico moderno. É isso, esse é o nome. Capitalismo econômico moderno. Porque o que acontecia? Naquela época existia as indústrias... Putz, agora não me recordo o nome. As indústrias... Deixa eu pesquisar aqui, eu esqueci o nome. Indústrias... Cadê? Indústrias beneficiárias. Dog, o que são essas indústrias beneficiárias? Essas indústrias beneficiárias eram um monopólio naquele momento. Daquela sociedade, essas indústrias beneficiárias eram um monopólio do momento. Ou seja, essas indústrias, elas eram exclusivamente para atender a classe de alto escalão. Então, elas direcionavam preços de comida, roupa e etc. para as classes altas e não para as classes baixas. Com isso, foi que surgiu o capitalismo moderno. As pessoas... começaram a surgir pequenos empreendedores que produziam, tá? Que produziam aquilo que era de necessidade para a sociedade a preços competitivos, a preços mais baixos. Eles não vendiam a preços daquelas indústrias beneficiárias, entendeu? Onde só os ricos tiveram acesso, tá? E com isso, com essa sociedade foi se desenvolvendo com o tempo, que foi que a gente chegou na primeira revolução industrial, tá? Nessa primeira revolução industrial foi onde as coisas começaram a mudar. Então,
O livre mercado, com a chegada das indústrias capitalistas, ela abriu um leque de possibilidades para várias pessoas que trabalhavam nessas indústrias beneficiárias. E o que isso? É aí que surge a crítica ao capitalismo, tá? O capitalismo, ele não vem da crítica das pessoas que trabalham nessas empresas, e sim da própria aristocracia, tá? Como o monopólio ele era concentrado somente na aristocracia, somente nessas indústrias beneficiárias, tá? Com a chegada das indústrias capitalistas, tá? Que gerou concorrência para essas empresas, fizeram com que esses aristocratas, tá? Eles tivessem que desembolsar mais para manter os seus funcionários nessas empresas. Ou seja, se ele não pagasse esses valores mais altos de salários, ele perderia a sua mão de obra para a concorrência. E é aí que entra o capitalismo, tá? O capitalismo, ele trouxe o livre mercado. Ele trouxe o livre mercado para aquela sociedade, acabando completamente com as regalias da alta nobreza. As pessoas começaram a ter acesso a mais coisas, começaram a ter acesso a roupas, sapatos, comida, ter uma vida melhor, entendeu? Então, a crítica ao capitalismo, ela vem da própria aristocracia, tá? Eles estavam tão acostumados com o monopólio de manter determinados preços, de ter apenas a empresa X que fornece tal serviço, começou a surgir outras empresas e, consequentemente, a economia foi desenrolando. Sem contar que a aristocracia utilizava diversos argumentos para descer o pau, né, nessas empresas capitalistas. E uma delas foi por conta, inclusive isso tem em várias aulas de história, que diziam que as empresas capitalistas, elas forneciam más ambientes para crianças e mulheres de trabalho. Só que, como argumento, a aristocracia falava que a empresa capitalista tirava a mulher da sua casa, do seu lar, tirava dela de fazer comida, tirava a criança das escolas ou de brincar, alguma coisa assim, e colocava para trabalhar. Só que essa narrativa se caiu por terra, porque essas mulheres e essas crianças nem sequer tinham condição de ter comida dentro de casa para poder cozinhar. As crianças não tinham acesso à educação. Com a chegada do capitalismo, que deu abertura para as pessoas, para terem uma melhor concorrência, para ter um melhor livre mercado, as coisas começaram a mudar. E como é que a gente pode garantir tudo isso? Quando chegou a primeira revolução industrial inglesa, tá, foi notado, tá, que a população aumentou, expandiu demasiadamente. Agora, por quê? Por que a população aumentou? O que a gente pode tirar de lição com tudo isso? Aquelas crianças que há pouco tempo morriam de fome porque não tinha comida, aquelas mulheres que morriam de doenças porque não tinha atendimento médico, passaram a sobreviver a essas etapas. Essas crianças passaram a ter acesso à comida. Essas mulheres conseguiam ter comida em suas casas para cozinhar. Então, a crítica ao capitalismo veio da própria aristocracia, que tinha o poder de monopólio. O capitalismo ele veio para quebrar a aristocracia e expandir a sociedade com que ela cresça. Hoje, para você ter uma ideia, naquela época, o que diferencia um homem de classe média para um homem de classe baixa era que um tinha sapato e outro não. Hoje, todo mundo pode ter um sapato, tá? Hoje, todo mundo pode ter um carro. Tá, mas você pode virar para mim e dizer o seguinte: ah, mas o Dog, todo mundo pode ter um carro, mas, por exemplo, o rico pode ter uma Bugatti. Eu não posso ter uma Bugatti, mas você pode ter um carro que oferece os mesmos serviços que a Bugatti oferece ao rico. A Bugatti leva o rico do ponto A para o ponto B. O seu carro também te leva do ponto A para o ponto B. Então não é uma questão de preço. Naquela época as pessoas não tinham o mínimo das coisas, tá? A pessoa mais pobre não tinha sapato, enquanto a pessoa mais rica tinha, por conta da aristocracia, tá? Das indústrias beneficiárias. E é daí que surgiu a crítica ao capitalismo. As pessoas que criticam o capitalismo, elas nem sequer imaginam que, se não fosse isso, tá? Hoje, possivelmente, você ia nascer plebeu. Você não ia ter comida na sua casa.
Você não ia ter sapato, você não ia ter celular. E o mais engraçado disso tudo, que as pessoas aquelas pessoas que falam mal do capitalismo são aquelas mesmas que estão na lojinha da Apple comprando um iPhone. Entendeu? São aquelas mesmas pessoas que utilizam o serviço da Microsoft, que falam mal de rico. São aquelas pessoas que falam mal da Starlink do Elon Musk, que oferece internet para todas as pessoas do mundo, através de satélites. É uma coisa que não dá para entender. Entendeu? É o dono da Honda, é o dono da Hyundai, que oferece carro para essas pessoas comprar. E são as mesmas que reclamam e falam mal do capitalismo. Pessoas hipócritas, que não sabem a origem do capitalismo. Entendeu? E para elas o problema do mundo realmente é o capitalismo, porque o capitalismo é explorador, segundo elas. Só que, na cabeça dessas pessoas, quando você fala para elas de capitalismo, tá? Vamos fazer uma analogia rápida aqui. Elas falam assim, o Dog, o país, ele é pobre, a gente é pobre porque a riqueza está na mão de uma pessoa só. Inclusive, aquele marxista de merda, tá? Karl Marx, tá? Que muita gente idolatra, era uma das críticas dele ao capitalismo, tá? Diz que a indústria capitalista concentraria a riqueza na mão de uma só pessoa. Só que, pensa comigo, Henry Ford, tá? Henry Ford, uma das maiores montadoras aí, tá? De carro, tá? Ele tinha como sua política econômica, tá? De fornecer um dos melhores salários para os seus empregados, tá? Para os seus funcionários. Mas ele não fazia isso porque ele queria, porque ele era bonzinho com seus funcionários. Não, porque dentro de um livre mercado, ele precisa de mão de obra. Se ele oferecer um salário baixo e o seu concorrente oferecer um salário mais alto, ele perde mão de obra, otário. Ele perde mão de obra. Você aí, que é a favor de salário mínimo, você é um merda. Você é um merda se você é a favor de salário mínimo. O salário mínimo que te deixa pobre, tá? Na sua cabeça você acha que o patrão não pagaria, tá? Não pagaria o salário digno ao trabalhador. Você é um merda. Isso aí é narrativa do Estado, tá? Isso aí é completamente narrativa do Estado. Quem é a favor de salário mínimo, tá? Você não tem livre concorrência, você não tem livre mercado, você não vai ganhar mais nunca, porque existe essa merda chamada salário mínimo, tá? Ah não, a profissão X, o piso salarial de engenheiro é 7 mil, então vai ser baseado nisso, e não na concorrência de livre mercado. Se não existisse essa merda, as empresas seriam necessárias oferecer salários muito mais competitivos para você chegar e escolher onde você quer trabalhar. A empresa precisa de mão de obra. Ela precisa de mão de obra. É por isso que ela paga pouco, porque existe um negócio chamado salário mínimo, otário. Tá? Você que é a favor de salário mínimo, esquerdista de merda, tá? Se você soubesse pelo menos a origem do capitalismo, você não ia falar bosta e falar mal do sistema. Entendeu? As pessoas não são pobres por causa do capitalismo. Elas são pobres por causa do socialismo, porque é isso que acontece aqui dentro desse Brasil. Tá? O que acontece no Brasil é um país socialista, um país onde tem controle de capitais, tá? Um país que quer controlar o quanto que você gasta, o quanto que você recebe. Você mora num país socialista, ô seu otário, por isso que você é pobre, tá? Você mora num sistema feudal, tá? Onde você enriquece a alta nobreza, no caso os políticos, tá? Estuda um pouco sobre capitalismo aí que você vai entender, tá? Essa aqui é um desabafo. Mas é isso, um empresário, ele não vai pagar altos salários porque ele é bonzinho. Ele vai pagar um alto salário se tiver um livre mercado para ele, tá? É livre mercado, ele precisa de mão de obra. Se a empresa A paga 3 mil pro engenheiro, a empresa B paga 7 mil, acabou, velho. A empresa A não tem concorrência. A empresa A não tem concorrência. A empresa B vai ser sempre a mais visada. Então isso faz com que os preços sejam cada vez mais competitivos, salários cada vez mais altos, as coisas sejam cada vez mais baratas, sem interferências do Estado. Mas você, que não entende porra nenhuma de capitalismo, você vai virar e dizer que precisa de regulamentação do Estado. Aí você é dessa forma. Por isso que você é pobre e vai continuar sendo. Agora, ô Dog, onde que entra o Bitcoin em tudo isso? Um país, ele é considerado rico hoje, não é através da arrecadação de impostos, é através do acúmulo de capital que existe naquele país. Isso que diferencia os Estados Unidos da Índia. Nos Estados Unidos tem empresas, tem livre mercado. Quer dizer, não tão... É assim, é menos regulado do que o do Brasil, entendeu? As pessoas são mais livres nos Estados Unidos para fazer dinheiro,
tá? Empresas querem estar nos Estados Unidos, investidores querem estar nos Estados Unidos, tá? A pessoa, quando quer abrir uma empresa, ela quer abrir nos Estados Unidos. Fala pra mim, Microsoft quer abrir empresa no Brasil? Ela tá aqui por necessidade, mas se ela pudesse escolher, ela estaria fora dessa merda. Apple, você acha que Apple queria estar no Brasil? Claro que não, ela tá aqui por questão de necessidade, tá? Joga os impostos tudo em cima de vocês, otários, pra pagar, tá? Empresa precisa de livre mercado, acúmulo de capital. Aqui no Brasil você não tem investimento, você tem desinvestimento. Ninguém quer estar aqui. Isso é que diferencia os Estados Unidos da Índia. Conforme a sua população cresce, o acúmulo de capital também precisa crescer. Empresas precisam investir, investidores precisam chegar. Quem quer investir na Índia? Quem quer abrir empresa na Índia? Ninguém. A Índia não tem um acúmulo de capital para sua população. É por isso que é um país pobre. E o Brasil é o mesmo rumo. Empresa nenhuma quer estar aqui. Empresa nenhuma quer sofrer regulação estatal para gente que tem QI médio baixíssimo, que é o brasileiro. Ninguém quer ficar aqui. Nenhum investidor quer investir aqui. Nenhum investidor quer chegar, colocar uma empresa aqui e pagar 40% de imposto para a merda do governo. Empresa nenhuma quer isso. O Brasil é um país de desinvestimento e é por isso que você é pobre. Quanto mais Estado você pede, mais pobre você fica. Porque você está morando e quer viver num sistema de feudalismo, onde você enriquece a alta nobreza. Entendeu? Leia o livro de Ludwig von Mises, onde ele fala sobre as 6 lições. Assim que você ler e entender sobre o capitalismo, aí sim, você abre a sua mente para entender cada vez mais sobre o Bitcoin e sobre o acúmulo de capital. Beleza? Valeu, tamo junto e estude Bitcoin.